Oi, gente, boa tarde. Como eu falei com vocês na monitoria de quarta-feira, que no caso foi ontem, como na sexta a gente vai ter um feriado na nacional, ou estadual, se eu não me lembro, mas é feriado, então não ia ter como ter monitoria presencial, porque além de não ter aula no campus, eu sei que muita gente vai viajar, assim como eu também vou precisar viajar amanhã. Então, para facilitar mais a situação e para vocês não perderem o conteúdo, já que a gente está com um cronograma bem apertado, eu resolvi gravar esse vídeo, né, fazer uma monitoria de forma online, mas não de forma síncrona, para que vocês sempre tenham acesso à gravação dessa monitoria, né, para revisar os assuntos quando estiverem estudando, e também para que facilitasse o acesso, porque eu sei que se fizesse uma monitoria online, hoje não daria certo, porque vocês já estão tendo monitoria presencial de Brenda, agora na quinta-feira pela tarde, e amanhã também não daria por conta do choque de horário, que muita gente ia estar fazendo outras coisas. Então, eu falei com o pessoal na quarta-feira e o pessoal concordou com isso, então eu tô fazendo essa gravação, que hoje vai ser uma monitoria de estática, já que na monitoria de ontem eu comecei, né, a introduzir o assunto de dinâmica, que é correspondente à parte de mecânica 2, e agora a gente vai começar com a parte de estática, né? Então, o assunto que eu trouxe para vocês hoje vai ser essa parte de equilíbrio de corpos rígidos, né? Que é um dos assuntos mais importantes de entender e também é um dos assuntos introdutórios de mecânica 1. É realmente o que vai dar a base para tudo que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Uma observação importante antes de começar o assunto que eu quero dar para vocês é que eu não consegui baixar o OBS Studio nesse notebook novo meu, então eu estou gravando pelo próprio gravador da Microsoft. Então, se tiver algum problema, alguma coisinha na edição, é porque realmente eu sou um pouco leiga, não sei mexer nessas coisas. E só consigo fazer vídeos de até 30 minutos. Então, eu vou tentar fazer vários vídeos de 30 minutos e juntar todos no final para colocar uma coisa só para vocês. Mas se quando vocês forem assistir a monitoria, vocês notarem que tem algum errinho, alguma coisa, então vocês falam para mim, podem mandar mensagem no WhatsApp ou no grupo ou direto no meu privado e me avisar sobre qualquer erro que tiver. Mas vamos torcer para que não aconteça nada e que essa gravação possa sair perfeitinha, para que não tenha que regravar, né, ter todo o trabalho de novo, mas que também possa não ter erro nenhum que venha atrapalhar vocês durante o estudo, certo? Então é isso, sem mais delongas, vamos começar o assunto, porque esse assunto não é um assunto tão complicado, não é um assunto tão difícil, mas assim como qualquer assunto novo que a gente aprende, ele requer um certo cuidado. Então é necessário que vocês prestem atenção durante as aulas da professora, porque esse assunto precisa fazer muito exercício para não esquecer dos conceitos, porque aqui vai ter vários teoremas novos, vai ter várias coisas pontuais que é necessário que vocês peguem, fixem bem direitinho na cabeça para não esquecer. Porque aqui a gente vai entrar realmente na parte de forças, na parte de momentos, e isso aí vai acompanhar vocês ao longo de toda a disciplina. É realmente muito importante que vocês tenham isso bem fixado na cabeça para não esquecer, né? Não só durante a prova, mas durante o tempo que vocês estiverem estudando, até porque esse assunto ele é muito importante para disciplinas posteriores, como estabilidade, como resistências materiais. Então, é bom que vocês peguem bem direitinho essa base, esses assuntos iniciais, para não terem problemas ao longo da disciplina, ok? Então, a parte de equilíbrio de corpos rígidos, como vocês estão vendo aqui onde eu estou transmitindo, primeiro, aqui eu coloquei alguns tópicos que eu acho importante vocês terem noção que são com alguns conceitos. Primeiro, o conceito de forças externas, que são as forças que representam a ação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração. Vamos dizer que aqui a gente tem, por exemplo, essa garrafa com água, tá? Uma garrafa normal. Esse aqui é o corpo que a gente está usando como estudo. Uma força externa que poderia estar sendo aplicada sobre esse corpo é o peso da minha mão aqui embaixo. A minha mão segurando essa garrafa, ela está implicando uma força que não é desse corpo, não é o peso próprio, não é nada dela. É uma força que está sendo aplicada.
No caso, ela está sendo distribuída aqui, onde tem todo o comprimento da minha mão que está em contato com a garrafa, mas é uma força. Eu tenho essa força que está sendo aplicada aqui nessa parte da garrafa, e é uma força externa. É algo que não tem nada a ver com a garrafa em si. Tá vindo de fora. Então, qualquer coisa que vier de fora, se eu apoiar, vamos dizer, tô pegando coisas aleatórias que estão aqui perto de mim, tá, gente? Esse esmalte, né, esse vidrinho de esmalte aqui em cima e coloquei ele aqui. Esse esmalte, ele tá aplicando uma força externa sobre essa garrafa. É algo que está sendo colocado aqui e que está permanecendo aqui. É algo que tem um peso, é algo que tem uma carga. Então, é uma força externa. Porém, ao contrário da força externa, a gente tem o caso das forças internas, que são as que mantêm juntas as partículas que formam o corpo rígido. Uma força interna que a gente pode considerar, que eu acho que realmente é a mais importante, assim, de sempre lembrar, é o peso próprio do corpo. Essa garrafa aqui, ela tá com um pouquinho de água, mas mesmo que ela tivesse vazia, ela tem um peso próprio, essa garrafa. Então, se eu colocasse ela sobre qualquer superfície, sobre a superfície da palma da minha mão, como vocês estão vendo aqui, o peso próprio dessa garrafa está exercendo uma força sobre a minha mão. Ela tem um peso. Então, o peso do material, o peso do corpo rígido, pode ser considerada uma força interna. Então, é importante vocês terem essas noção desses conceitos que são bem pontuais, que forças externas é tudo que vem de fora, que não está relacionado com o corpo em si, e as forças internas é tudo que tem relação direta com o corpo, como é o caso do peso próprio. Depois, a gente tem aqui o princípio da transmissibilidade. O que quer dizer esse princípio? É simplesmente o seguinte: digamos que a gente tem uma força F, que está representada aqui pelo meu dedo indicador, está sendo exercida sobre essa minha garrafa. E digamos que a gente tem uma linha de ação de força nessa garrafa que está sendo colocada ao longo de todo esse eixo aqui da minha garrafa. Vamos dizer que aqui a gente está passando o eixo ao longo de todo esse comprimento aqui da garrafa. Então, se eu tenho essa força sendo aplicada nesse ponto, eu posso substituir ela por uma força qualquer, vamos dizer uma força F', uma força G, uma força W, uma força o que quer que seja. Desde que essa força tenha mesmo direção, mesmo sentido e mesma intensidade da força anterior, da força original, ela vai manter o corpo no mesmo equilíbrio, independentemente de onde ela esteja sendo aplicada, desde que seja nessa mesma linha. Então, digamos que aqui eu tenho essa força F sendo aplicada na minha garrafa. Se eu tiro essa força F e coloco uma força F' aplicada aqui, perto do começo da garrafa, que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor de intensidade, esse corpo vai continuar mantido em equilíbrio. Não vai alterar nada nele, ok? Então, é importante vocês terem noção dessa parte de forças também. Entrando aqui realmente para a parte das equações, que é algo mais direto, né? Algo mais, assim, realmente aplicável durante os exercícios que a gente vai fazer, que vocês vão estar fazendo ao longo das aulas. A gente tem a parte realmente de vetores, que tem que aprender direitinho, porque é muito importante. E aqui, para começar, vamos dizer que aqui a gente tem esses três vetores. Eles estão ligados aqui em um ponto que é comum a todos, né? Pode ser chamado de ponto O. Eu esqueci de colocar aqui, então desculpa. Mas aqui a gente tem esse vetor V, esse vetor Q e esse vetor P. A gente tem que entre o vetor Q e o vetor P, nós temos esse ângulo aqui, que foi chamado de θ, tá? Pode botar um nome arbitrário aí, qualquer nome que você tenha preferência, mas como eu estou usando o livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, que é do BIR, na nona edição, ele sempre chama o ângulo formado entre dois vetores de θ. Então, eu estou acompanhando aqui o que é dado no livro, certo? Então, voltando. Aqui a gente tem o ângulo θ, que ele é formado entre o vetor P e o vetor Q. A gente simplesmente pode dizer que o produto vetorial entre esses dois vetores, o produto vetorial entre P e Q, pode ser dado por
o vetor V, que meio que vai ser um vetor resultante desse produto, assim como a gente tem resultante de soma de vetores, de adição de vetores, a gente também pode ter uma resultante de produto vetorial. Nesse caso, a resultante, né, o vetor resultante desse produto vai ser o vetor V que está indicado aqui, e ele é simplesmente dado por P vetorial Q. Ou então, se não quiser fazer o produto vetorial, já tiver direto os valores das intensidades desses dois vetores, pode fazer simplesmente P vezes Q vezes o seno de θ. Então, a intensidade de P vezes a intensidade de Q vezes o seno desse ângulo, ok? No caso, também a gente pode ter situações que ocorram em planos tridimensionais. Pode ter uma situação em que os teus vetores estejam alocados no espaço. Então, a gente sabe que o vetor ele sempre vai ter que ter direção, ele sempre vai ter que ter sentido e tudo mais. Então, de acordo com essas informações que forem dadas no problema, você vai poder descobrir quais são as componentes vetoriais de cada um deles. No caso, essas componentes elas têm que estar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, se tratar de um plano tridimensional, ou então no plano XY, se a gente estiver falando de um caso 2D, tá? Em que está realmente só no plano. Mas aqui, quando a gente tem expresso em componentes retangulares esse produto vetorial, ele pode ser dado simplesmente por essa matriz aqui, que eu não sei se vocês sabem resolver matriz desse tipo. Creio que sim, porque é algo que a gente vê no ensino médio. Mas vai ter um dos problemas que vai ser preciso usar esse tipo de conceito, então eu vou resolver o passo a passo com vocês. Então, para quem não sabe ou para quem ainda não lembra como se calcula coisas desse tipo, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, então não se preocupe. Mas aqui a gente tem que a resultante V do produto vetorial entre P e Q vai ser dada por. Aqui, nessa linha vertical primeira, a gente vai colocar todas as componentes que tiverem sobre o eixo X. No caso aqui a gente tem I, que representa o eixo X. Aqui a gente tem a componente de P em X e a componente de Q em X. E assim sucessivamente. Uma linha para tudo que está em X, uma linha para tudo que está em Y e uma linha para tudo que está em Z. Então aqui a gente tem I, a gente tem o J, a gente tem o K. E aqui a gente vai resolver essa matriz normalmente e ela vai dar o resultado do produto vetorial entre esses dois vetores, ok? Passando aqui para a parte de momento. Momento de uma força em relação a um ponto. Aqui eu não desenhei, eu coloquei direto as equações, mas eu vou abrir o livro do Beer para que fique mais fácil para vocês entenderem, porque lá tem o desenho direitinho, então eu vou explicar esse desenho para vocês entenderem como é que funciona um momento causado por uma força, certo? Pronto, esse aqui é o desenho que eu deixei separado para mostrar para vocês. Aqui, nesse caso, a gente tem esse corpo rígido, né? Vamos dizer que aqui a gente tem uma bola, a gente tem esse objeto, né? Pode ser qualquer coisa desse formato, de qualquer outro formato, mas seguindo aqui o modelo do livro, a gente tem esse. E aqui a gente tem esse plano que está passando no meio desse objeto e a gente determinou que aqui no centro dele, né, vai estar alocado o ponto O. A gente tem esse objeto, passou esse plano na metade dele, aqui no meio a gente vai ter o ponto O, que vai ser o ponto principal de onde vai partir todos os cálculos da gente. Esse ponto O, ele tem uma distância até o ponto A, que é o que a gente também vai estar analisando, e essa distância vai ser simplesmente o raio dessa circunferência que é formada quando esse plano passa aqui. Pode ver que aqui tem um formato circular, então quando esse plano passa por ele, a gente vai ver realmente um círculo. Então, tem aqui essa distância chamada de R, porque aqui no caso vai ser o raio. Então, particular, e aqui a gente está analisando uma força que está sendo aplicada em A. Aí aqui a gente tem essa força F, que está aqui sendo aplicada em A. Para a gente descobrir qual é o momento gerado
no ponto O, por essa força F, a gente precisa ter em mente que uma força só gera momento em determinado ponto se ela tiver uma certa distância até esse ponto. No caso, voltando aqui com a explicação, vamos dizer que aqui a gente tem a garrafa, aqui a gente tem esse esmalte, e a gente tem uma força sendo aplicada aqui no esmalte. Se eu quiser saber o quanto essa força gera de momento aqui na garrafa, eu preciso saber qual é a distância que eu tenho de um para o outro. No caso, como eles estão aqui a essa distância, né? Eles têm esse espaço entre si. Eu preciso saber realmente qual é o comprimento dessa distância que eu tenho entre eles para poder gerar um momento. Outra coisa muito importante para que vocês saibam é que, nesse caso, a gente tem que essa força F, ela não está realmente numa direção perpendicular ou paralela a alguma coisa. Ela está um pouco inclinada. Tanto que a gente vê que há formação desse ângulo θ entre esse eixo aqui, que foi denominado, e há um ângulo, né, entre esse eixo e entre a própria força. Esse ângulo foi chamado de θ. Então, aí que vem o pulo do gato, gente. Presta muita atenção nessa parte. Uma força, ela só gera momento, como eu disse, se ela tiver distância. Nesse caso, como esse F está inclinado, ele não tem simplesmente uma única componente. Como eu expliquei na monitoria passada de dinâmica, e algo que também tem que prestar atenção porque tem muita estática, quando tu tem um vetor que está inclinado, é uma força que está inclinada, tu vai ter duas ou mais componentes. Nesse caso aqui, a gente vai analisar primeiro plano. Então, como está inclinada, isso quer dizer que para achar essa força que é a resultante de alguma coisa, a gente tem que fazer uma decomposição dela. E nesse caso, a gente precisa fazer uma decomposição dela para vertical, que é para o eixo X, e uma decomposição para horizontal, que vai ser o eixo X da gente, eixo Y e eixo X. Essa força aqui, se eu decompor ela para vertical, para que ela fique bem retinha aqui, né, em relação a esse ponto a gente vai ter a força vezes o seno desse ângulo. Se a gente quiser descobrir a força na horizontal, a componente dela, a gente vai fazer F vezes o cosseno de θ, porque, não sei se vocês sabem aquela regrinha, né, que a gente aprende, ensino médio, coisas do tipo, se coça é cosseno. Então, no caso aqui, a gente tem que se ela for aplicada aqui, desse lado, ela está em contato com o ângulo. Então, a gente vai usar o cosseno. Então, a força está assim. Para cá, eu uso o seno e para cá, eu uso o cosseno. Então, é aqui que vem o pulo do gato. Se eu distribuo essa minha força, se eu calculo as componentes dela, e eu tenho essa componente aqui, que é a vertical, eu continuo mantendo uma distância de R, né? Vamos aqui agora dizer que o vidrinho do esmalte é a força, e aqui eu tenho que a garrafa, ela é o ponto O, é onde a gente quer aplicar a força, né? Vou botar ela assim. Então, aqui a minha força está inclinada. Se eu coloco ela na vertical, né, tá aqui realmente a 90 graus com relação ao plano, eu continuo tendo uma distância a ser percorrida por essa força até que ela chegue no ponto O. Porém, se ela está inclinada e eu descubro a componente horizontal dela, no caso assim, eu já não tenho mais essa distância. Por quê? Porque se eu coloco esse esmalte deitado e o ponto O está aqui na mesma linha de ação que ela não vai me gerar momento. Porque eu preciso que o meu vetor de força ele esteja perpendicular ao ponto que eu estou procurando. Então, se o meu ponto O está aqui e a minha força está aqui, ela é perpendicular a ele, tá vendo? Se eu trouxer ela para cima dele, os dois estão perpendiculares. Porém, se eu tiver ela deitada, nesse caso, ela está na mesma linha de ação que ele. Ela não é perpendicular a ele. Então, ela não vai me gerar momento. Então, nisso aqui a gente tira essa equação aqui que eu vou mostrar para vocês. Que o momento de O
causado pela força F vai ser simplesmente R, que é a nossa distância, vetorial F, vetorial a nossa força. Porém, se a gente tem a intensidade de F, se a gente tem valor para ela, a gente pode dizer que o momento de F em relação ao ponto O vai ser dado por R vezes o valor de F vezes o seno de θ. Por quê? Porque a componente vertical, nesse caso, é a única que gera momento. É a única que está perpendicular ao ponto O. A força F decomposta na horizontal, que seria F cosseno de θ, está na mesma linha de ação. Então, ela não me gera momento. Por isso que a equação ela é reduzida a isso. Ou então, como aqui a gente tem que R é a distância, a gente pode simplesmente dizer que o momento em relação ao ponto O vai ser F vezes D. Ok, gente? É importante que vocês façam exercícios sobre esse assunto. Fixem bem, porque daqui para frente vai usar muito esse conceito, tá? Tanto em mecânica 1 quanto em mecânica 2. Então é importante que vocês treinem bastante isso, porque realmente com a prática vai se tornar algo bem corriqueiro e vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Passando aqui, como a gente já aprendeu o produto vetorial, a gente também precisa aprender produto escalar de dois vetores. Novamente, a gente tem aqui o vetor Q e o vetor P, e aqui o ângulo θ formado entre eles. Se para o produto vetorial a gente tinha P vezes Q vezes o seno de θ, para o produto escalar a gente vai ter o inverso. Então, a gente tem que o produto escalar entre P e Q vai ser dado por P vezes Q vezes o cosseno de θ. Ou então, trabalhando com as componentes em x, em y e em z de cada vetor, a gente vai ter isso aqui. PQ, o produto vetorial, vai ser igual a P de x, Q de x, mais P de y, Q de y, mais P de z, Q de z. Certo? Então, tenho 22 minutos ainda de gravação, então vamos continuar. A gente tem também o caso de produto triplo misto entre três vetores, tá, gente? Não se assusta, é um nome muito grande, pode causar confusão, mas é algo de boa de fazer, ok? Nesse outro caso, a gente tem aqui esses três vetores, né? O vetor P, o vetor Q e o vetor S. E tem esse vetor principal, que ele é o produto escalar entre os vetores P e Q, como foi a situação que a gente tinha aqui em cima, tá? A gente tem a mesma situação. P vetorial Q, o vetor P e o vetor Q. Só que como agora a gente tem um produto misto, triplo, isso quer dizer que a gente vai trabalhar com três vetores. Então, além de ter o vetor P e de ter o vetor Q, a gente vai ter esse vetor chamado S agora para calcular também. Lembrando que aqui a gente tem que todos eles estão formando o ângulo de 90 graus com esse primeiro vetor aqui, P vetorial Q, ok? Então, a gente tem que S vezes o produto vetorial de P e Q vai ser dado também por uma matriz, igual aquela que a gente viu lá em cima e que a gente vai aprender a resolver de forma fácil e rápida, ok? Então, aqui novamente, igual eu expliquei antes, tudo que a gente tem no eixo X vai ser colocado nessa primeira coluna. Tudo que a gente tiver de componente no eixo Y vai ser colocado na segunda coluna. E tudo que a gente tiver no eixo Z vai ser colocado na terceira coluna, que é essa daqui. Então, X e aqui o I em cima, Y, bota o J aqui em cima na hora de calcular. E aqui para o eixo Z, bota o eixinho K aqui, tá? Na hora de fazer os cálculos, não pode esquecer de colocar as indicações de cada um dos eixos. No caso, aqui na primeira coluna, a gente coloca o I. Na segunda coluna, a gente coloca o J. E na terceira coluna, a gente coloca o K, ok? Aqui eu coloquei uma observação que eu considero que é bem importante a gente saber, que é o caso de que duas forças de intensidade iguais, linhas de ação paralelas e sentidos opostos formam um binário. O que quer dizer binário? Binário é quando a gente tem duas forças, no caso aqui a gente tem os meus dois dedos, vamos dizer que eles aqui são do mesmo tamanho, tal, são iguais.
Eu tenho esse dedinho aqui que está representando a minha força 1 sendo aplicado para baixo. Então, ele tem um sentido oposto. Ele tem esse sentido aqui para baixo, tá na direção vertical. E eu tenho essa minha outra força que tem a mesma intensidade dessa, certo? Só que ela está sendo aplicada aqui também no sentido vertical, porém na direção diferente, uma direção para cima. As linhas de ações delas são essas aqui que eu estou indicando. Mas a linha de ação delas também é paralela. Elas estão aqui equidistantes, um mesmo comprimento. Então, isso quer dizer que se elas têm a mesma intensidade, tá? São iguais, têm sentidos opostos, uma está para baixo e uma está para cima, elas vão formar um binário. São duas forças iguais com sentidos diferentes. Então, elas formam um binário, que vai ser uma relação que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Também não é tão complicado, vai ter exercício sobre isso, então fiquem tranquilos. O momento formado por um binário, né, por essas forças, é igual a M, e M vai ser R vetorial F. Ou, novamente, vai dar na mesma equação que eu expliquei aí em cima sobre o momento gerado por uma força em determinado ponto, que vai ser F, R vezes F vezes o seno de θ, ok? Agora, a gente tem o caso de substituição de uma dada força por uma força em O e um binário. Calma, 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 que a gente tem desenho, vai ser fácil de entender isso, certo? A gente tem esse corpo aqui qualquer, a gente tem o ponto O e a gente tem um ponto A. A distância entre O e A é igual a R. E saindo de A, a gente tem essa força F. Isso aqui vai ser igual a. Agora a gente vai começar um pouco a fazer essas substituições, certo? Aqui a gente tem o ponto também O, o ponto também A. A mesma distância entre eles, dada por R, e a mesma força saindo de A, que vai ser F. Porém, o que a gente quer agora? A gente quer fazer a substituição dessa força por um binário. Se eu tenho a minha força F aplicada nesse sentido, nessa direção, isso quer dizer que eu tenho que substituir ela por um binário que seja de intensidade igual, que tenha uma linha de ação paralela e que esteja em sentido contrário. Então, essa força F vai ser substituída por nada mais, nada menos do que um binário no ponto O. F está um pouco inclinada, como vocês podem ver. Então, se eu quero um binário em O, eu tenho que colocar um binário que tenha uma linha de ação paralela. Então, aqui eu afasto até chegar no ponto O. Posso determinar uma força F aqui e uma força F' ou F- para baixo, nesse mesmo binário, representando esse sentido oposto, que é o que a gente tem aqui. A gente tem um ponto O, uma força F que está nesse sentido e uma força menos F que está aqui para baixo. Pode ver que aqui elas continuam com linha de ação paralelas, tá? E que elas têm sentidos opostos e têm intensidades iguais. Nada difícil do que a gente já viu no conceito de binário. Todo esse rearranjo que a gente fez aqui vai ser igual a essa substituição. Então, agora que a gente definiu um binário no ponto O, a gente não precisa mais dessa força no ponto A. Então, pode ver que aqui ela desapareceu. Não precisa mais dela. Então, a gente tem que essa força F aqui em O, ela vai gerar um momento nesse ponto. E vai ser resumido a isso aqui. Lembrando que o momento, como eu disse a vocês, ele sempre age de forma perpendicular. Se a nossa força está aqui, o nosso momento está aqui. Se a nossa força está aqui, nesse sentido, o nosso momento vai estar aqui. Os dois sempre vão estar perpendiculares entre si, tá? 90 graus entre si. Se tiver alguma coisa diferente disso, então suspeita, porque não tá ok. Mas o momento ele sempre é perpendicular à força que ele vai gerar, ok? Pronto, passando aqui para esse ponto, a gente tem, né, analisando isso aqui, que o momento em O' vai ser dado pelo momento que a gente tem aqui
esse Szinho pequenininho aqui, vetorial F. Passando para cá. Ok, gente, voltando, acabou o tempo da outra gravação, então eu tô iniciando outra. Mas enfim, para vocês não estranharem aqui esse Szinho que a gente tem aqui e provavelmente não tá desenhado aqui, é porque eu só fiz um dos desenhos que tem no BIR, mas ele é esse Szinho que tem aqui. Por quê? Aqui eu falei que a gente pode colocar essa força que estava aplicada em A, substituir ela por um binário no ponto O. Mas e se eu fizer isso e além de ter um binário no ponto O, eu quiser que esse binário vá para outro lugar, vá para outro ponto do corpo, no caso para um ponto O' qualquer. Então a gente vai ter esse caso aqui que está sendo explicado nessa imagem aqui no livro. A gente tem essa força em A, tem o ponto O e tem o ponto O'. A distância de O para A é dada por R e a distância de O' para A é dada por R'. E a distância entre esses dois pontos O's, no caso o ponto O e o ponto O', vai ser dada por esse Szinho. Então é daqui que ele vem. Esse S nada mais é do que também uma distância entre dois pontos. Aqui vai funcionar o mesmo princípio. Tanto a gente pode ter um binário no ponto O, que vai gerar esse momento aqui perpendicular à nossa força, ou então a gente pode ter um momento também, né? Daqui a gente vem para cá, que vai ser aplicado com a força, né, de um binário no ponto O' e vai gerar esse binário, vai gerar esse momento aqui perpendicular também, que vai ser chamado de MO'. Então, esse MO' que a gente tem aqui é simplesmente o momento em O, que é esse que a gente tem aqui, mais essa distância entre os pontos, no caso a distância entre O e O', vetorial F, que é a nossa força, tá? Esse F continua igual, porque tanto o F que a gente tem aqui em O, quanto esse F que a gente tem em O', eles são iguais, tá? Tem mesmo sentido, mesma direção e mesma intensidade. Explicada essa parte, a gente pode vir para cá, que é a redução no caso de um sistema de forças a uma força e um binário. Aqui o desenho fica um pouco mais complicado, né? Tem muita informação, mas a gente vai passar aqui por cada um até vocês entenderem. Primeiramente, aqui a gente tem vários pontos nesse corpo. A gente tem o ponto A1, a gente tem o ponto A2 e a gente tem o ponto A3. Desses pontos, né, de cada um desses pontos, vai estar saindo uma força que tem uma direção qualquer, um sentido qualquer e uma intensidade qualquer. Só que eles têm que estar definidos aqui no desenho, ok? Então, aqui, a gente tem saindo de A1 F1, né, que tem essa distância aqui, R1. No caso, essa bolinha aqui no meio, a gente tem um ponto O. A gente tem que realmente ter sempre um ponto, que vai ser um ponto em comum entre cada uma das forças. Então, esse ponto O aqui, que é o ponto principal, ele tem uma distância para A1, tem uma distância para A2 e uma distância para A3. Então, de A está saindo F1, que tem essa distância aqui do ponto O, que é chamada de R1. De A2 está saindo F2, para cá para esse sentido, que tem uma distância do ponto O de R2. E de A3 sai uma força também, F3, que tem uma distância para o ponto O de R3. Tá, tem muita força, muita informação. Cada uma dessas forças, como elas têm uma distância até o ponto O, se a gente quiser reduzir essa quantidade aí meio louca de forças para binários, a gente pode fazer. Como é que a gente vai fazer essa redução? A gente vai calcular os momentos gerados por cada uma dessas forças. Então, a gente tem aqui a força F, né? Ela foi levada daqui do ponto A3 até o ponto O, que é esse daqui, com a mesma direção, o mesmo sentido. E ela vai gerar um momento aqui, M3, que está perpendicular, pode ver que eles estão perpendiculares entre si, que vai gerar esse momento chamado de M3 em relação ao ponto O. A mesma coisa com todas as outras forças. A gente tem a força F2, que foi
levada do ponto A2 para o ponto O e ela gera um momento chamado de M2 aqui perpendicular à força também. E por último, aqui a gente tem o F1 que saiu do nosso A1 para o nosso ponto O, que aqui a gente está com ele e aqui a gente tem um momento gerado por ele, ok? Tá, fizemos a redução de momentos, mas eu tenho muitos momentos para calcular ainda. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer uma resultante de momentos, que é isso que a gente vai ter aqui. No caso, a gente vai trocar todas essas forças por uma resultante entre elas, que vai ser chamada de R, no caso a gente vai ter esse vetor R, que vai ser a resultante de cada uma dessas forças, né, de F1, F2 e F3, e a gente vai ter um momento gerado por ela, que vai ser chamado de MOR. É isso. Traduzindo tudo isso que eu falei para equações, né? Algo que realmente a gente possa usar nos cálculos, a gente tem que R é o somatório das nossas forças, como eu falei, e o MOR vai ser o somatório de momentos com relação ao ponto O. O momento que cada uma dessas forças vai gerar quando for levada até o ponto O. A gente sabe que o momento em relação ao ponto é dado por R, que é a distância, vetorial F. A gente tem a distância da força até o ponto e a gente tem a própria força. Então, R vetorial F, que é o momento, no caso somatório do momento de cada uma dessas forças, vai gerar o meu momento resultante, que vai ser o total. Então, colocando isso numa equação mais geral, a gente tem que o MOR vai ser igual ao MO, que vai ser o momento gerado pelas forças, mais S, que é a distância vetorial R. Nesse caso, essa equação válida para quando a gente tem esse último desenho, ok? E aqui, para terminar, porque a gente já conversou bastante, né, essa parte mais teórica e realmente para aplicação, a gente tem aqui a redução de um sistema de forças a um torsor. Aqui, usando o mesmo desenho que a gente fez aqui por último, a gente tem o ponto O e aqui a gente tem um vetor R. E daqui está saindo um MOR, que é o momento, né? No caso aqui a gente está indicando que ele está sendo gerado nesse sentido. Se eu quiser fazer uma decomposição desses momentos, eu posso fazer. No caso, eu vou ter um momento gerado aqui em R, que vai ser chamado de R1, e um momento sendo gerado de forma perpendicular a ele, chamado de M2. E se eu quiser tirar esse momento daqui e transformar ele em um torsor, que é quando a gente tem um vetor e a gente tem um momento sendo causado em ele mesmo, pode ver que aqui a gente tem esse vetor R e a gente tem que o momento está sendo causado em torno dele próprio. Isso é um torsor. Então, a gente vai tirar isso que a gente tinha aqui do ponto O e vai resumir ele em um ponto A qualquer, que pode ser um ponto que vai ter em qualquer parte do corpo estudado. Então, a gente vai ter esse vetor R e vai ter um M1, um momento gerado em torno dele próprio. Aqui, a gente tem que M1 vai ser igual ao rhozinho vezes R, vezes esse vetor aqui. E esse ρ, ele vai ser determinado por M1, que é esse momento que a gente tem aqui, sobre o R1. No caso, sobre esse R que está aqui, que vai ser igual a o próprio R vezes MO, que é o momento em relação ao ponto O, esse que a gente tem aqui, dividido por R2, que é o R que vai estar aqui nesse sentido, ok? Aqui no material que eu vou disponibilizar para vocês, realmente eu coloquei só isso. Então, depois tem diretos problemas. Mais uma parte que está no livro do Bir e que eu acho muito importante também aprender é essa parte que a gente tem sobre o teorema de Varignon. Eu vou colocar aqui para a gente poder dar uma passadinha nesse assunto que eu acho que é importante também de ter em mente. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui. O teorema de Varignon, eu vou vir logo aqui para essa definição que eu acho que é bem completinha. Em palavras, o momento em relação
a um dado ponto O da resultante de diversas forças concorrentes é igual à soma dos momentos das várias forças em relação ao mesmo ponto O. Muito blá blá blá, né? Mas a gente tem uma imagem que pode explicar isso aqui de maneira mais fácil. A gente tem aqui esse plano, né? X, Y e Z. O ponto O, que está aqui na nossa origem, e a gente tem esse ponto A aqui, que foi determinado aqui, mas podia estar em qualquer lugar, tá? A gente tem uma distância R entre esses pontos, e daqui do ponto A saem várias forças que são concorrentes. Porque elas são concorrentes? Porque elas sempre têm um ponto que se cruzam. Se a gente continuasse aqui, a gente ia ver que elas iam se cruzar em algum momento. Então, são forças concorrentes. F1, F2, F3 e F4. A gente tem todas essas forças, mas a gente pode reduzir tudo isso ao que? A momentos. Então, eu tenho que R, que é a distância, né? Que é aqui, no caso, a distância entre O e A, vetorial F1 mais F2 mais F3 mais F4 e assim por diante. Pode ser usando uma propriedade comutativa, né? Que a gente aprende no fundamental, a gente pode simplesmente substituir por isso. R vetorial F1 mais R vetorial F2 mais R vetorial F3 mais R vetorial F4. Então, é simplesmente ter esse F1 vezes esse R, no caso, a componente dele que vai estar aqui nesse sentido, né? Porque vai estar perpendicular a R. Para F2, também nesse sentido, porque vai estar perpendicular. Para F3, também no sentido perpendicular. E para F4, a mesma coisa. Então, cada uma dessas forças vai ter uma componente que vai gerar momento em relação ao ponto O. Então, eu posso fazer simplesmente a própria força vetorial à distância. Isso aí é o teorema de Varignon. É você substituir várias forças que são concorrentes entre si por momentos. Ok? Vamos ver aqui de tempo, 12 minutos. Ok, dá para terminar. Eu acho a parte dos exemplos aqui. Fechando toda a teoria, né? Foi muita coisa hoje que a gente viu, mas com os exercícios se torna mais fácil para a gente aprender. Então, vou colocar aqui no primeiro exercício que a gente vai fazer a imagem. Esse daqui. A gente vai começar com os problemas. E o primeiro problema que eu selecionei para vocês foi o problema 3.10, tá? Vou abrir aqui ele no livro para poder mostrar para vocês a imagem melhorzinha, né? Eu tentei fazer um desenho, né? Mas, como eu já expliquei para vocês, eu sou um pouco ruim com essa parte, então eu sempre vou estar trazendo o livro para mostrar para vocês os desenhos, né? Para tornar mais fácil a compreensão. Então, aqui, o problema 3.10. Vamos ler aqui. Sabe-se que é necessário uma força com um momento de 960 Nm em relação a D para endireitar o morão CD. Se D é igual a 2,8 metros, determine a tração que deve ser desenvolvida no cabo do guincho AB para se criar o momento necessário em relação ao ponto D. Muita coisa? Muita coisa. Mas vamos olhar para o desenho e tentar tirar o máximo de informações que a gente tiver com ele. Primeiro, aqui a gente tem esse mourão, tá? Que está sendo representado aqui por C e D. Então, a gente tem ele aqui. A gente tem meio que esse pedaço de tronco aqui. E o que é que ele está significando aqui nesse desenho? A gente tem esse pedaço de tronco, está sendo enrolado aqui, o fio várias vezes por ele. Por quê? Porque dele tá saindo esse guincho aqui AB e esse cabo. Então, esse guincho que está amarrado aqui, nesse pedaço de tronco, o que é que ele tá tentando fazer no morão? Vocês podem ver que o morão ele tá meio inclinado. Então, a função desse guincho é puxar o morão até que ele se endireite. Então, a questão, né, esse problema, ele quer que a gente determine a tração que vai ser desenvolvida nesse cabo aqui que a gente tá usando para puxar, para que seja desenvolvido o momento que ele especificou aqui, que vai ser de 960 newtons, nesse ponto D. Se vocês ainda não têm muito em mente esse conceito de tração, de compressão, tração é quando a gente tem algo que está puxando.
Então, no caso aqui, eu tenho a garrafa. Se eu puxo a garrafa para dois lados que têm sentidos opostos, no caso aqui, como se eu fosse esticar a garrafa, eu estou tracionando. É isso que acontece com esse cabo. Porque ele está amarrado aqui e ele está puxando C para cá. Então, no momento que ele está preso aqui e ele está sendo exigido alguma coisa dele desse lado, ele está sendo tracionado. Mas, se fosse o contrário, o que não acontece com cabos, porque cabos existem para serem tracionados. Mas tem outras coisas, outros objetos que têm que resistir a forças de compressão. E compressão é o contrário da tração. Se na tração a gente tem esse movimento de puxar, de esticar, na tração a gente tem na compressão a gente tem um movimento de comprimir. E comprimir é isso. É você apertar realmente para o mesmo sentido, como se eu fosse amassar a garrafa. Então, se eu exijo dela que ela meio que faça um movimento de esticar, eu estou puxando para sentidos opostos, isso é tração. Se eu estou movimentando para o mesmo sentido, isso quer dizer um esforço de compressão, ok? Entendi. Dessa parte a gente pode voltar para o problema. Vamos aqui agora para a resolução. Aqui, uma coisa que é muito importante para vocês fazerem nos exercícios é sempre anotar, para começo de tudo, os dados que a questão pede. E sempre que você anotar, conferir se todos os dados estão com as unidades corretas. Foi algo que eu alertei o pessoal na monitoria passada, porque às vezes a gente se empolga, né? Uma questão tem vários dados, então a gente sai anotando tudo, mas às vezes a gente não confere se as unidades estão de acordo. Por quê? O certo é a gente fazer as questões com todas as unidades dentro do SI. O SI é o Sistema Internacional de Medidas, como eu acho que vocês sabem, e a gente tem algumas medidas definidas para algumas grandezas. No caso, quando a gente fala de tempo, se vai tratar no SI, o tempo tem que estar em segundos. Se você vai tratar de comprimento, tem que estar em metro. No caso aqui, a gente tem um momento. O momento no SI, ele é dado por Newton metro. Então, aqui tá ok. Mas poderia ser que a questão tivesse te dado, tipo, quilonewton por metro, quilonewton por centímetro, quilonewton por não sei o quê. Sempre transforma para o SI, para não correr o risco de você confundir as unidades e sair com a resposta incorreta no final, ok? Aqui, o problema foi bonzinho, já deu tudo no SI, então ok, tá? A gente tem que um momento em D, dado pela questão, é de 960 Newton metro, e que a distância Dzinho é igual a 2,8. Eu fiz o desenho aqui, não o desenho que está igual no livro, mas eu fiz um diagrama de corpo livre. Gente, isso é uma coisa muito importante na hora de resolver problemas. Sempre que a gente tem um problema desse tipo, principalmente nas mecânicas, né? Tanto na parte de mecânica 1 quanto na parte de mecânica 2, a gente sempre vai estar tratando de coisas que precisa desenhar o diagrama de corpo livre. Nesse caso aqui, a gente tem o desenho normal, né, do problema, mas o diagrama de corpo livre é onde vão ser apresentadas as forças e as suas direções. Lá na frente vocês vão aprender como é que se calcula forças em vigas. Então, sempre que vai resolver um problema com viga, tem que desenhar o diagrama do corpo livre, né? Saber onde ela está apoiada, está apoiada numa parede. Então, a gente tem a reação dessa parede, a gente tem uma força nessa parede. Então, todos os problemas que estão relacionados com forças, a gente precisa desenhar o diagrama de corpo livre para poder fazer a análise, entender direitinho os ângulos que a gente tem entre cada força, entender a intensidade, a direção, se está para cima, se está para baixo, se vai ser negativo, se vai ser positivo. Então, sempre desenhe o diagrama de corpo livre. Aqui eu desenhei, né? Então, aqui a gente tem o ponto E, o ponto D, a distância entre eles dois é esse Dzinho que foi dado na questão, que é 2,8 metros. Aqui o ponto C, né? Essa linha aqui representa o mourão que a gente está tentando erguer. Aqui A e B, que representa a parte do guincho. E toda essa linha aqui que representa o fio que está sendo tracionado. O cabo, no caso, né? O cabo que está sendo tracionado. Como a gente está tracionando essa força, eu indiquei ela para cá. Mas não necessariamente
você tem que se preocupar. Ai, meu Deus, eu preciso saber para onde eu tenho que indicar a força. Às vezes, o problema te deixa claro, ou analisando o desenho, tu vai ter claro. Mas não precisa se preocupar se você colocou a força vindo nesse sentido, se você colocou a força vindo nesse sentido. Quando você for resolver a questão e encontrar o valor, vamos supor, eu disse que a minha força ela está sendo puxada nesse sentido, ela está vindo nessa direção aqui, né? Tá descendo. Se no final eu descobrir que essa minha força T de B em relação a A é positiva, isso quer dizer que eu adotei o sentido correto. Então, realmente ela está vindo para esse lado. Porém, se quando eu encontro o meu resultado de T de B em relação a A e ele vem acompanhado de um sinal negativo, isso quer dizer que eu me confundi. Não quer dizer que a minha resposta está errada. Se você tem um valor negativo, isso quer dizer só que você se confundiu e adotou o sentido errado. Então, isso quer dizer que se eu tenho um resultado negativo, ao invés da minha força estar para cá, ela vai estar o quê? Vai estar subindo no sentido contrário, mas é só isso, tá? Então não precisa se preocupar de primeira a direção que tu vai pôr a tua força, você tem que se preocupar em prestar atenção no teu resultado, o sinal que vai estar no teu resultado. Se der positivo, você adotou o sentido correto. Se não, só é você substituir e colocar no sentido contrário, ok? Se vocês prestarem atenção, eu coloquei aqui uma linha tracejada indicando um mourão na posição vertical, né? Ele certinho. E aqui o próprio problema dá aqui essa distância aqui entre o ponto C, se ele viesse na vertical, e o ponto D é de 0,2 metros. Foi o que eu fiz aqui. Tracejei uma linha e disse isso. Como a gente tem um triângulo, né? Se a gente fizesse o triângulo aqui, essa parte tracejada, com essa. A gente ia notar o quê? Que aqui a gente ia ter um ângulo reto entre ele, um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, isso me permite que eu use uma relação trigonométrica muito importante, que é o Teorema de Pitágoras. Acho que não é novidade para ninguém, né? Como se usa Pitágoras, por que se usa Pitágoras. Então, é o que a gente vai usar aqui. Para a gente descobrir a distância do cabo que está sendo utilizado para puxar o mourão, que no caso é esse cabo que vem de C até E, todo esse comprimento aqui, eu posso usar Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que esse comprimento CE, esse comprimento todinho aqui, ele vai ser igual à raiz da soma dos quadrados dos catetos. Isso é algo que a gente tem certeza que todo mundo sabe decorar. Então, aqui, a raiz de 3 ao quadrado. Isadora, por que 3 ao quadrado? Porque de E até D a gente tem 2,8 metros. Porém, de D até esse novo ponto que a gente estabeleceu, tem mais 0,2. Então, somando esses dois aqui, a gente tem uma distância total de 3 metros. Então, 3 ao quadrado. Mais essa distância vertical todinha aqui que a gente tem, que é de 0,875. Todos esses dados foram dados no problema, tá, gente? Aqui pelo desenho fica fácil de entender. Então, eu fiz isso aqui. Raiz de 3 ao quadrado mais 0,875 ao quadrado e descobri que a minha distância CE, essa distância todinha aqui, é de 3,125 metros. Até aí, tudo bem. Outra relação trigonométrica muitíssimo importante. A gente sabe que esse cabo aqui, que vai de C até E, tem um determinado ângulo em relação a esse comprimento ED aqui. Porém, não foi dado na questão. A gente pode ver aqui, né? Tem informação de ângulo? Não tem. Porém, como a gente tem os comprimentos de todos os lados desse triângulo, a gente pode usar as relações trigonométricas para encontrar esse ângulo. Então, eu posso dizer que o seno de alfa é simplesmente o meu cateto oposto sobre o meu cateto sobre a minha hipotenusa, no caso. Cateto oposto, 0,875, sobre a minha hipotenusa, que foi o que eu descobri agora, que é 3,125. Se eu faço isso aqui, eu descubro que o meu seno de alfa, né, o seno desse ângulo, é 0,28. Até aí tudo bem?
Tudo bem. Porém, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma força que está inclinada, ela não é simplesmente essa força, ela tem componentes. Nesse caso, como a gente está tratando de uma situação no plano, a gente vai ter duas componentes, uma componente em x e uma componente em y. Isso mesmo. A nossa componente em x vai ser o seguinte: TBA cosseno alfa. Isadora, por que cosseno? A gente relembrando de relações trigonométricas, a gente sabe que esse ângulo aqui, se a gente chamou de alfa, o ângulo existente entre essa força e a continuação dessa linha aqui, se a gente continuasse, aqui também é alfa, tá? Ângulos complementares. Isso aqui é um assunto que é importante relembrar, assunto do fundamental. Então, se alguém não lembra disso, dá uma revisada, né? Uma geralzinha que vai ser importante para essa disciplina. Então, como eu falei da relação, se coça, cosseno. Então, como ele está aqui, a gente vai usar ele. TBAX vai ser TBA cosseno de alfa, ok? E no caso de TBAY, se para um eu usei cosseno, para o outro eu vou usar o quê? A lei contrária, eu vou usar o seno. Então, aqui eu tenho que o meu TBAY vai ser TBA seno alfa. Então, no caso, eu tenho que TBA tá para cá, ok? Então, isso quer dizer que o meu TBX vai estar para cá e o meu TBY vai estar o quê? Para cá, nesse sentido, tá? O TBX saindo para cá e o meu TBAY descendo, certo? Aqui, como o momento deve ser feito em relação ao ponto D, a única componente que gera momento é TBAY. É isso que eu expliquei para vocês quando a gente estava lá na parte da teoria. Se a gente tem o TBAX aqui na horizontal, ele não tem nenhuma distância perpendicular em relação ao ponto D. Então, isso quer dizer que ele não gera momento. Enquanto que o ponto TBAY, que vai estar aqui nessa direção vertical, tem uma distância perpendicular em relação ao ponto D. Então, isso quer dizer que ele gera momento. É isso, gente. É aplicar o que a gente viu na teoria. Se tem mesma linha de ação, não gera momento. Se tem uma linha de ação que tem uma distância perpendicular, então aí ok, gera momento. Então a gente tem aqui o ponto D. A gente tem a força em X. Mesma linha de ação, não gera momento. Se a gente tem o TBAY, aqui ele está perpendicular ao ponto D, então isso quer dizer que ele gera momento, e o momento vai ser com relação a essa distância entre eles, ok? Show de bola. Então, aqui a gente tem que o momento D, né, em relação ao ponto D, vai ser essa distância Dzinho que a gente tem vezes TBAY. Então, isso aqui a gente já tem do problema, que é o momento em relação a D, de 960, é igual a 2,80 vezes TBA seno alfa, porque aqui foi o que a gente disse. TBAY é TBA seno de alfa, tá? A gente só está fazendo substituição até agora. Substituir os valores. Aqui, rearranjando essa equação, a gente tem que o nosso TBA é igual a 960 dividido por 2,80 vezes 0,28. Fazendo esse cálculo, a gente descobre que a nossa força de TBA é de 1.224,49 newtons. Lembram? Se o valor da nossa força dá positivo, então a gente adotou o sentido correto. Se dá negativo, é porque a gente adotou o sentido contrário. Como aqui deu positivo, então isso quer dizer que ok. Realmente, a nossa força, ela está indicada corretamente. Ela está aqui saindo nessa direção, ok? Esse foi o primeiro problema. Vamos para os próximos. E aí, galera, vamos lá para os nossos últimos dois problemas, tá? Eu trouxe mais um do livro do Bir e trouxe um último problema que foi proposto pela professora Juliana, tá? Que era uma questão que ela ia resolver com vocês em sala, porém ela deixou para resolver comigo, então eu vou fazer ela depois, ok? Vamos para a questão aqui 3.49. Para erguer um caixote pesado, um homem utiliza uma talha presa embaixo de uma viga I pelo gancho B, sabendo
que os momentos em relação ao eixo Y e Z da força exercida em B pela porção AB da corda são, respectivamente, 120 Nm e menos 460 Nm, determina a distância A. De novo, muita coisa, que a gente tem muita informação, muito dado. Mas vamos olhar o desenho, que é esse que a gente tem aqui. Aqui a gente pode ver que a gente tem realmente aqui essa talha, né? Que aqui no caso é uma viga, ok? E aqui a gente tem meio que um sistema de polias que está sendo usado para levantar esse caixote D. Então, isso quer dizer que inicialmente o caixote D estava aqui no chão. Tem essa pessoa aqui, nesse homem que está puxando a corda, e ele puxa essa corda aqui para que, por esse sistema de polias, o caixote que estava no chão consiga subir, tá? Então, para esse caixote ser erguido, esse homem tem que fazer uma força nesse cabo, né? Ele tem que puxar para que o caixote venha subir. Até aí tudo bem, né? Fácil de entender. E aqui a gente vê que tem todo esse sistema e ele está sendo montado sobre um eixo tridimensional. A gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y e a gente tem um eixo Z, ok? Analisadas essas partes, vamos começar a resolução. Novamente, como eu disse, vamos usar tudo que o problema nos dá. Vamos anotar os dados. Ele disse que o momento em relação ao eixo Y e Z da força exercida aqui nesse ponto B, né, nessa primeira parte da polia, pela porção AB, que é esse cabo, né, o homem está puxando o cabo, então ele está exercendo uma tração nessa polia. Então, essa força vai gerar um momento em relação ao eixo Y e em relação ao ponto Z, de respectivamente para Y 120 Nm e para o eixo Z menos 460 Nm. Até aí, ok? Ok. A gente precisa descobrir a distância que existe entre B e A. Por quê? Porque a gente está dizendo que tem uma força aí. Então, se a gente tem uma força aí e eu quero descobrir o momento que causa em B, eu preciso de quê? Eu preciso de distância. Eu preciso achar o nosso R. E o nosso R, nesse caso, vai ser a distância de B em relação a A. Como a gente está num sistema de coordenadas tridimensionais, né? A gente vai precisar descobrir as componentes dessa distância em cada um dos eixos. Nesse caso, a gente tem que no eixo X, no caso representado pelo izinho, a gente tem 2,2 metros. Isadora, de onde é que está esse 2,2? A gente vê que o homem está aqui. E a gente tem aqui que esse B está em cima do eixo, certo? Desse homem aqui no ponto A até o ponto B, que está aqui, pode ver que no problema a gente vê que tem 2,2 metros. Então, a nossa coordenada X vai ser esse 2,2 daqui. Porque do ponto O, que é o nosso centro, até o homem tem 2,2 metros. Então, essa é a nossa coordenada X. A nossa coordenada J vai ser dada por isso aqui. A gente tem que o ponto B como um todo é 4,8 metros. Porém, a gente não está analisando de B até o chão, a gente está analisando de B até A. E se a gente for analisar a altura que A está do chão, é 1,6 metros. Então, aqui a gente vai ter que a distância de B em relação a A no eixo Y vai ser dado por 4,8 menos 1,6. Esses sinais que a gente está adotando aqui são de acordo com o eixo, tá? A gente considera para cá positivo, para cá positivo, para cá positivo. Perdão. E se a gente está vendo que o direcionamento está para o sentido oposto do que a gente determinou, a gente tem sinais negativos, tá? Então, aqui a gente viu o eixo Y, vamos ver agora do eixo Z. Do eixo Z, a gente disse aqui que tem A, né? Mas por que A? Por quê? O eixo Z é esse aqui. O ponto B está equidistante do ponto O. Quanto? A. É essa distância aqui, que inclusive é o que o problema nos pede para descobrir, né? Determine a distância A. Então, voltando.
distância de B em relação a A. No eixo X, 2,2 metros, porque é a distância aqui do cara. Eixo Y, 4,8, que é de B até o chão, menos 1,6, que é do ponto A até o chão. E do eixo Z, a gente está aqui, que o ponto B está distante, uma distância A, que é o que a gente precisa para esse problema, ok? Certinho. Determinamos isso aqui. Para o ponto A em si, que é onde esse homem está segurando o cabo, a gente vai ter o seguinte: vai ter 2,2 em I mais 1,6 em J, que é isso que a gente tem aqui. O ponto A do O, né? Ele está distante 2,2 em X e 1,6 em Y. Isadora, por que ele não tem coordenada em Z? Porque o ponto A está alocado simplesmente em cima do eixo X e Y. Ele não tem coordenada em Z. Não tem nada do ponto A aqui ou aqui no meio. Ele está em cima dos eixos X e Y. Então, a coordenada dele em Z é 0. É uma coordenada nula, ok? Aí, então, a gente tem que T de B em relação a A vai ser dado por T de BA sobre DBA vezes essa distância. Isso aqui é uma relação que vocês vão encontrar aqui no livro do BIR, tá na maioria dos exemplos e tem na parte teórica também. Então, eu acho que vale vocês pegarem o livro para darem uma olhada na teoria, né, uma olhada mais geral. Tem muitos desenhos legais que explicam o assunto de forma mais rápida e de mais fácil compreensão também, eu acho. Então, temos essa relação aqui. Eu tenho que o meu momento em relação a D vai ser dado por T de BA sobre a distância de B até A e essa matriz. Eu não disse para vocês antes que a gente ia ter a resolução de uma matriz? Então, essa matriz ela vai ser dada com as distâncias que a gente tem do ponto A e as distâncias de B em relação a A. Calma, vamos por partes. Primeiro, para montar essa matriz, como eu disse a vocês, cada coluna vai ter componentes de um eixo. A primeira coluna vai ter componentes do eixo X, que vai ter o I. A segunda, do Y, que vai ter o J. E a última vai ter componentes do eixo Z, que vai ter o K, ok? Primeiro, vamos colocar tudo do ponto A. O ponto a gente determinou que vai ser em X 2,2, em Y 1,6 e em Z vai ser 0. Para o B em relação a A, o X da gente é 2,2, o J é menos 3,2, que é o resultado dessa subtração aqui, 4,8 menos 1,6. Lembrando que tem esse sinal aqui na frente, então o sinal acompanha, ok, no cálculo. E aqui a gente tem menos A, que foi dessa parte, ok? Isadora, como é que eu resolvo uma matriz desse tipo? Para resolver matriz desse tipo, você vai repetir isso que você tem aqui e você vai repetir novamente as duas primeiras colunas, que foi isso que eu fiz aqui. Copiei de novo toda essa matriz que a gente tem aqui e repeti as primeiras colunas. A coluna do I, a coluna do J. Fiz isso, fecho aqui. Agora a gente pode começar a multiplicar. Como é que a gente vai multiplicar isso? A gente vai começar do I e a gente vai desenhar uma diagonal. Essa diagonal, tá vendo que ela passa aqui retinha pelo segundo componente dessa coluna e pelo último componente dessa daqui? Isso a gente vai fazer ao longo de toda essa matriz. Então, a gente fez aqui uma passando aqui, a outra passando aqui e a outra passando aqui, ok? A gente vai repetir essa mesma coisa, só que o processo inverso, vindo por esse lado. Partindo do J, uma diagonal, partindo do I, outra diagonal e partindo do K, outra diagonal. Para saber se você traçou todas as diagonais certinhas, você precisa que sobre um número aqui na metade dessa coluna e um número aqui na metade dessa coluna. Nas colunas de fora, tá? Na primeira e na última. Na segunda linha tem que sobrar um número, que não vai estar participando de nenhuma diagonal. Se você vê que isso está ok, então você montou certinho. E aí a gente pode começar a multiplicar, ok? Então eu tenho que o momento no ponto D vai ser T de BA sobre DBA, começa a multiplicar.
I vezes 1,5 vezes menos A vai dar menos 1,5 AI. J vezes 0 vezes 2,2, 0. K vezes 2,2 vezes menos 3,2 vai dar para a gente menos 7,04. E aí que vem um pulo do gato. Sempre que tu começa a caminhar da esquerda para a direita, tu soma. Mas toda vez que tu for da direita para a esquerda, quando tu estiver voltando, tu vai subtrair. Então, tudo que a gente for encontrando de valor, voltando, né, da direita para a esquerda, vai vir com sinal de menos. E foi isso que eu fiz aqui. Pode ver que tudo que eu fiz indo, eu não atribuí sinal. Eu deixei o sinal que foi dado na conta. Aqui a gente tem sinais negativos porque a gente tem componentes que foram negativos. Porém, quando eu faço o processo de voltar da direita para a esquerda, eu vou atribuir sinal. E foi isso que eu fiz aqui. Tudo que a gente encontrou da esquerda para a direita, menos tudo que a gente vai encontrar da direita para a esquerda. Então, eu coloco menos, abro parênteses, e aí sim é que eu começo a fazer as multiplicações. J vezes 2,2 vezes menos A dá para a gente menos 2,2 AJ. I vezes 0 vezes menos 3,2 dá para a gente 0. E K vezes 1,6 vezes 2,2 dá para a gente 3,52K. Fazendo todas as somas, né, os jogos de sinais aqui, menos com menos com mais menos e por aí vai, a gente descobre que o resultado desse produto aqui vai ser menos 1,6 AI mais 2,2 AJ menos 10,56K. Lembrando que foi dado para a gente o quê? Os momentos em Y e os momentos em Z também, né? No caso, o momento para Y e o momento para Z. Então, aqui a gente pode começar a fazer o quê? A fazer substituições. Eu tenho que o momento em Y, ele vai ser dado pelo que eu tenho de valor em Y. O que é que eu tenho de valor aqui em Y? 2,2 AJ, porque o J não representa o Y da gente. Então, aqui a gente tem MY é igual a 2,2A, aqui eu só troquei o A de lugar, mas é a mesma coisa, vezes o TBA sobre o DBA. Até aí, show? Show de bola. MZ é igual a o que eu tenho de coordenada em Z, é o que eu tenho o quê? Em K. Então, MZ é igual a menos 10,56 vezes TBA vezes sobre DBA. Até aí, ok? Ok. Como eu tenho os valores de MY e MZ, eu posso achar uma relação entre eles. E aqui a relação que eu vou determinar é simplesmente uma relação de divisão, tá? Eu estou dizendo que MY sobre MZ vai ser tal coisa, mas eu poderia somar um com o outro, eu poderia multiplicar, subtrair, mas aqui eu preferi fazer uma razão entre eles, ok? MY sobre MZ é igual a tudo isso aqui sobre tudo isso aqui, que é igual aos valores que ele deu no problema. Que o nosso MY é 120 e que o nosso MZ é menos 460. Aqui eu estou cancelando esses dois, porque quando a gente tem duas coisas iguais divididas, isso aí a gente pode tirar e dizer que é um. Então, como a gente tem aqui essa relação de igualdade, a gente pode fazer o quê? O produto dos meios pelos extremos. Então, aqui eu tenho 2,2A vezes menos 460 e menos 10,56 vezes 120. Fazendo tudo isso aqui e rearranjando, eu vou descobrir que o nosso A, que é a distância que a gente procurava, é igual a menos 1.267,2 sobre menos 1.012. Isso aí nos dá que a distância de A é 1,25 metro. Então, isso quer dizer, para que os momentos venham se cumprir e esse caixote consiga ser levantado, essa distância A que a gente tem aqui do ponto B em relação à origem tem que ser de 1,25 metros. E é isso. Não é uma questão difícil, tá? É uma questão um pouco trabalhosa porque ela tem vários dados e precisa fazer muito cálculo para ter cuidado com os sinais. Porque qualquer sinalzinho que a pessoa coloque errado pode prejudicar, ok? Mas é somente isso. Vamos aqui 15 minutos, né? Tem 15 minutos ainda antes de terminar a gravação. Então, acho que a gente consegue terminar a última questão dentro desse vídeo. Vamos lá.
Aqui, nesse caso, eu trouxe essa questão, que é a questão da aplicação 6, né? Uma questão da professora. Então, eu vou abrir aqui a foto dessa questão, que foi tirada do slide dela. E essa questão diz o seguinte: dois binários atuam em um bloco conforme ilustrado nessa figura aqui abaixo. Deseja-se substituir estes dois binários por um conjugado equivalente. Vamos analisar o desenho. A gente tem esse objeto aqui e a gente tem essas quatro forças. Porém, se vocês lembrarem o que eu disse sobre binários, binários são duas forças que têm mesma intensidade, estão paralelas, né, em relação à sua linha de ação e têm sentidos contrários. Então, se a gente analisar esse desenho, a gente pode perceber que a gente tem o quê? Tem dois binários. Esse binário da força de 25 newtons, que está assim, a gente tem uma força no ponto D que está subindo, uma força no ponto C que está descendo. As duas têm linhas de ação paralelas entre si, tá? Paralelas entre si. E uma está subindo, uma está descendo. As duas têm 25 newton, mesma intensidade. Então, isso quer dizer que a gente já tem um binário aí, ok? Essa força aqui embaixo de 30 newtons. A gente tem uma que está saindo do ponto A e uma que está entrando no ponto B. As duas têm 30 newtons, mesma intensidade. As duas têm linhas de ação paralelas entre si e a gente tem o quê? Sentidos diferentes. Uma está saindo, a uma está entrando. Então, isso significa que temos um binário. Então, a gente tem um binário dessas forças de cima e um binário dessas forças de baixo. Deseja que a gente substitua estes dois binários por um conjugado equivalente, por uma força só. Então, como a gente viu, né, sabe as equações para binário, não é tão difícil de resolver. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como foi a ideia que eu tive para resolver essa questão. Aqui eu repeti o desenho, né? Coloquei as distâncias que são dadas no exemplo. A gente tem uma distância aqui de C até D, né? Entre essas duas forças de 150 milímetros. E aqui entre as forças de 30 newtons, entre A e B, a gente tem 100 milímetros. Então, substituindo cada binário pelo seu conjugado correspondente, a gente tem o seguinte. Vamos aí. Vamos dizer que a gente vai passar um plano na linha de ação de cada uma dessas forças. A gente tem que a B meio que tá assim. Se a gente passar um plano nesse mesmo sentido, a gente vai ter um plano 1. A gente tem que essas forças de 25 newtons, elas estão meio que aqui inclinadas, né? Estão a 60 graus aqui com a horizontal. Então, eu posso passar um plano na mesma linha de ação delas. Então, eu tenho um plano horizontal e eu tenho aqui um plano inclinado, que está a 60 graus dele, ok? Passei esse plano. Vocês lembram que eu disse para vocês que um momento ele sempre vai estar perpendicular à linha de ação da força? Se a força está aqui e o momento está aqui, ok, eles são perpendiculares entre si. Então, se eu tenho forças de binário e eu quero substituir ela por momento, eles têm que estar o quê? Perpendiculares à força. Nesse caso, como eu passei planos pela força, o plano está representando aí o sentido da força, tá? A direção da força. Então, não tem problema de fazer com plano. Então, aqui eu tenho que o meu plano 1, que representa as forças de 30 newtons que estão na horizontal, eu tenho um M1 que sai aqui da vertical, que se eu prolongar aqui, vocês vão ver que ele vai estar perpendicular, né? Vai estar a 90 graus com esse plano. E para o plano 2, eu tenho esse M2 que vai estar também perpendicular a ele. Pode ver aqui que tem um ângulo de 30, um ângulo de 60 e a soma disso dá 90. Então, está perpendicular. Até aí tudo bem. M1 perpendicular ao plano 1, M2 perpendicular ao plano 2. Agora, eu posso fazer o cálculo dos meus momentos. No plano 1, eu tenho que M1 vai ser igual à força vezes a distância. A força que a gente tem do plano 1, que é o plano horizontal, é 30 newtons. E a distância que a gente tem entre elas é de 100 milímetros. 100 milímetros é 10 a menos 3 metros. Ou então, você divide por 1000, ok? Ou divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3 para passar para metros. Foi o que eu fiz aqui.
30 newtons vezes 0,1 metros me dá 3 newtons. Esse aqui é o meu momento do binário na horizontal. No plano 2, que é o meu momento do binário que está inclinado, né? Eu tenho 25 newtons, que aqui é o valor dessas forças, né? De 25, vezes a distância entre elas, que é de 150 milímetros, ou então 0,15 metros. Fazendo a multiplicação, né, o produto entre eles dois, eu descubro um momento de 3,75 newton metro. Ok? Uma coisa muito importante para vocês lembrarem é a lei dos paralelogramos, tá? Isso é assunto de outra monitoria, que era uma monitoria que eu pensei que seria a primeira de estática, porém, como a professora deu uma invertida nos assuntos, eu estou passando primeiro essa, mas a segunda monitoria vai ser sobre esse assunto, então vocês vão entender melhor. Para estabelecer a lei dos paralelogramos, eu preciso ter duas forças que estão unidas aqui em algum ponto, e eu simplesmente vou desenhar um paralelogramo a partir delas, fazendo o quê? No caso, eu tenho esse momento 1 aqui, que a gente desenhou aqui em cima e está na vertical, ok? Tenho o M2 que está na inclinada aqui e forma com M1 um ângulo de 60 graus. Eu só repeti isso aqui, tá? M1 e M2. Para usar a lei dos paralelogramos, eu só preciso continuar andando com esse M1 aqui e continuar com esse M2, né? E fazendo projeção de cada um desses vetores até que eles se encontrem aqui em cima e eu vou ter um desenho de uma figura. Então, aqui o meu M1 eu projetei para cá e o M2 eu projetei aqui subindo. Se encontrou os dois, eu tenho um paralelogramo, ok? Aqui, passando uma diagonal desse ponto zero aqui, partindo de onde está o ângulo, até esse outro vértice do paralelogramo, eu vou ter uma resultante entre esses dois momentos. Eu vou ter uma resultante M, tá? M1 com M2 vai me dar um momento geral, que vai ter uma relação com esses dois outros momentos. E quando eu faço isso aqui, eu obtenho esse ângulo aqui, que eu ainda não sei quem é, mas que está sendo formado com a minha vertical. Então, eu chamei aqui de φ, né? Esse ângulo aqui a gente chama de φ, e eu chamei esse ângulo de φy, ok? Eu também tenho a determinação de um ângulo com a horizontal, que é formado aqui entre M2 e a horizontal. Não tenho valores ainda desse ângulo, porém, eu estou chamando ele de φx por enquanto, ok? A gente sabe que o somatório dos ângulos internos de uma figura, né, como o paralelogramo, tem que dar 360 graus. Então, para descobrir, no caso, o beta que eu chamei desse ângulo aqui, né, desse desenho, porque aqui a gente tem complemento, né, igual quando a gente faz para o triângulo. Se esse aqui é 60, esse aqui é 60. Se esse aqui eu chamei de beta, esse aqui também vai ser chamado de beta, certo? Então, eu tenho 360 menos 2 vezes 60, um 60 daqui, um 60 dessa outra ponta, mais 2 vezes beta. Um beta daqui e um beta daqui. Calculando isso aqui, eu descubro que o valor de beta é 120 graus. Até aí, ok? Ok. E aí, agora eu vou usar outras relações trigonométricas que a gente aprende no ensino médio e a gente às vezes não usa tanto, mas que é bom vocês darem uma revisada, porque a gente vai usar muito, principalmente em mecânica 1, tá? Lei dos senos e lei dos cossenos. Então é bom vocês revisarem antes de começarem a fazerem outros problemas desse assunto, porque muitos vão utilizar essas leis, então tem que estar com isso na cabeça, certo? Primeiro, eu vou usar a lei dos cossenos. Usando a lei dos cossenos, aqui, para o desenho, né? Eu vou ter aqui a raiz, que o nosso momento vai ser a raiz de 3 ao quadrado, mais 3,75 ao quadrado, menos 2 vezes 3, vezes 3,75, cosseno de 120. Calma, calma, calma lá. A gente descobriu o valor de M1 e a gente descobriu o valor de M2, tá? Então, vamos por partes. O nosso momento geral vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, que no caso é M1 ao quadrado, mais M2 ao quadrado, então 3,75 ao quadrado, menos 2 vezes M1
vezes M2 vezes o cosseno de beta, que foi o ângulo que a gente descobriu. Então, menos 2 vezes 3,75 cosseno de 120. Ok? Fazendo essa conta, eu descubro que o momento geral, esse Mzão aqui resultante, ele tem 5,86 Newton metros. Isso aqui é a intensidade da gente. Descobriu a intensidade? Ok, show de bola. Mas a gente também precisa saber as direções desse vetor. Porque ele simplesmente pode ter um valor, mas ele não pode ficar sambando no espaço. Ele tem que ter uma certa angulação com a vertical e uma certa angulação com a horizontal. E é isso que a gente vai descobrir agora a partir da lei dos senos. Isso mesmo. A gente tem que, pela lei dos senos, 3,75, que é o M2 da gente, está para o seno de Y. A gente pode descobrir aqui, vamos considerar só esse triângulo aqui, né? Esse M1, M e essa resultante aqui. Então, eu tenho que 3,75, que a projeção de M2, né, tá aqui em cima. Então, se aqui é 3,75, aqui também é. 3,75 está para o seno do ângulo oposto a ele. Qual é o ângulo oposto a esse valor? É φy. Então, 3,75 está para o seno de φy, assim como 5,86, que é o valor do Mzão, está para o seno de 120, porque a gente não disse que beta era 120. Então, fazendo meio pelos extremos, a gente descobre que o nosso φ de y é igual a 33,6 graus. Repetindo o mesmo processo para o φ de x, a gente tem que 3, tá? Está para o nosso φ de x, assim como 5,86, que é o valor do mzão, está para 120. Fazendo o cálculo, a gente descobre que o nosso φ de x é 56,4 graus. E é isso que a nossa questão pedia. Ela não pediu para a gente substituir por um conjugado. Esse conjugado vai ser um único momento de intensidade 5,86 Nm, que vai estar a 56,4 graus da horizontal e a 33,6 graus com a vertical. É só isso. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da monitoria de hoje. É muito assunto, então eu recomendo que vocês assistam com calma, vão refazendo os exercícios. Como eu fui mostrando primeiro os exercícios, então pausem o vídeo, tentem resolver e depois vejam a resposta. Qualquer coisa que vocês não tenham entendido também podem me perguntar, ok? Eu estou no WhatsApp disponível para tirar dúvidas. E é isso, a gente se encontra na próxima quarta-feira com a monitoria de dinâmica, que se Deus quiser vai ser presencial. Então, eu desejo um ótimo feriado para vocês. Aproveitem, descansem, fiquem com a família, com os amigos de vocês. Aproveitar enquanto o período está levemente tranquilo, né? Porque depois o negócio vai ficar sério. Então, é isso. Até quarta, gente. Um beijo e um abraço para vocês. Tchau, tchau.